No vídeo de hoje vamos ver o Paulo Guedes mostrando que o Bolsonaro fez tudo errado. Também vou explicar por que o capitalismo público faz as pequenas empresas crescerem mais do que em outros modelos e com isso aumenta a renda, seja desses pequenos proprietários como a renda global da população. São organismos vivos. O cara se perde quando ele justamente, por exemplo, vai para a ideologia. Tá. Esse é um caminho da perdição. Vou dar um exemplo específico. Karl Marx, como economista, é um pós-ricardiano menor. É pequenininho. É um excelente, digamos assim, talvez o mais influente pensador político que a história já registrou. Verdade. Certamente um historiador e sociólogo com alguma sensibilidade poética para o momento que ele estava vivendo. Ele vendo, na verdade, um mundo de miseráveis, né, que saíam do campo e iam para um início de urbanização na Inglaterra. Então, evidentemente, ele via alguém muito pobre, às vezes até 14, 15, 16 anos, saindo de uma vida miserável em busca de uma vida um pouco menos miserável. E ele mistura isso com uma exploração do capitalismo dos pobres, sem perceber que o indivíduo se moveu porque ele estava fugindo de uma miséria maior ainda. E aí você é um homem que tem um impacto enorme, sobretudo, e é uma perdição do ponto de vista intelectual para um economista. Porque você para de pensar de maneira prática. De maneira científica. As ciências econômicas dizem, por exemplo, que o capital não explora o trabalho, o capital aumenta a produtividade do trabalho. Exemplo, onde há só gente e pouco capital, a China, durante o período comunista brabeira, o Mao Tse Tung, mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável, porque não tinha capital, só tinha gente. Então, o salário é um salário muito baixo. É como o Malthus falando também durante a Idade Média. O salário era a lei de ferro dos salários, era o salário suficiente só para procriação. Essa questão do capital é importante deixar claro que capital, no sentido, são os meios de produção, são as empresas. É claro que onde tem poucas empresas, tem um baixo capital, a gente não vai ter um desenvolvimento econômico, as pessoas vão ser mais pobres. Agora, é claro, o capital não precisa necessariamente ser privado para funcionar. A gente pode ter empresas públicas fazendo o país se desenvolver, como a China faz hoje, com grandes empresas públicas, como eu já mostrei nos outros vídeos aí. Eu posso até trazer alguns números aqui hoje, mas basicamente as grandes empresas públicas também movimentam a economia, desde que sejam administradas eficientemente, não igual às empresas públicas brasileiras. As empresas públicas brasileiras são uma perdição, porque elas têm gerência política. É o político que manda, que escolhe o administrador, está lá para roubar. A empresa pública, no capitalismo público, ela é administrada igual à empresa privada. A população não crescia, estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes, ia para 220, faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Justamente quando começam a se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de 1000 anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos... Não, todo mundo era bilionário, acredito que foi uma brincadeira que ele fez, porque não teria como, né? Até porque no capitalismo as empresas só fazem sentido, elas só dão lucro quando tem um cara que é rico e outros não são. Porque se todo mundo ganhar a mesma coisa que o dono ganha, se todo mundo for bilionário também, ele não vai ter incentivo para ser o dono da empresa. Ele não tem porquê. Ele só faz sentido pagar salário se o cara recebe menos que ele. Se o cara recebe a mesma parcela que ele, não faz sentido para ele ser dono da empresa, não faz sentido ter empresa privada. É claro, no capitalismo público, as grandes empresas públicas faz sentido pagar salário maior, porque não tem um dono que vai ter que extrair a maior parte do lucro para ele. Mas a gente vai entender por que esse modelo de capitalismo público que permite grandes empresas públicas desenvolverem a economia, permite também que as pequenas empresas cresçam mais do que hoje elas crescem no sistema atual brasileiro, né? As pequenas empresas hoje elas têm um potencial de crescimento
pequeno, tendo em vista esse modelo, e elas poderiam crescer muito mais e gerar muito mais renda, tanto para os proprietários quanto para os trabalhadores, os funcionários, né? Formamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos, vamos crescer, vamos ter, está tudo certo, é uma escolha humana. Em vários, por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com a demografia perversa, porque eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer, olha, eu estou mais preocupado com qualidade de vida que com quantidade. Então agora nós vamos ter famílias menores. Aí eles começam a descer. Mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda fome, desesperança, miséria. E aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades. E aí você vê as deduções completamente equivocadas do como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica e leva, inclusive, países à miséria. Está aí a Venezuela, está aí a Argentina com a hiperinflação, Cuba virou um país miserável, renda per capita baixíssima. E você vê... Não, é claro também que tem um detalhe, né? Esses países que ele citou, eles sofrem embargo, né? Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, por exemplo, também sofre embargo. É claro, qualquer país capitalista com embargo estaria também com muitas dificuldades econômicas, né? Assim como a Rússia lá está tendo... Irã. Os outros países que seguiram o caminho da prosperidade. Essas experiências aí são no caminho para chegar no socialismo, né? Na verdade, o socialista, como uma filosofia, se ele for um social-democrata, tudo bem, tá tudo certo. É como um liberal-democrata, tá tudo certo também. O problema é realmente o extremismo. Não é quando você exagera para um lado e a reação vem do outro. Porque normalmente é assim. O extremismo do lado, o extremismo do outro lado, começam a bater e infeliz a vida de todo mundo. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter uma convivência pacífica, celebrando a harmonia. Agora, há ideologias que dividem as populações. Se você diz que tem um conflito permanente de rico contra pobre, você aí o outro começa a se armar. Um conversa em invadir terra, aí o outro pede para usar revólver. Você vai invadir minha terra, eu vou dar um tiro. E não é um caminho muito construtivo. É por aí que um economista se perderia. Pela ideologia é um Pela ideologia. A ideologia é uma perda extraordinária, porque justamente o que acontece? Os países onde a China, quando o Deng Xiaoping, ao contrário do Mao Tse Tung, quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso, para fazer as grandes fábricas, etc., a China começou a se tornou capitalista. Hoje o capitalismo é o país mais capitalista do mundo, é o capitalismo selvagem mesmo, não tem sindicato, não tem oposição, não tem imprensa criticando, não tem nada. É capitalismo pau puro, 5.0. Só que é uma sociedade politicamente fechada. Mas o que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a maior escape à miséria que a humanidade já executou. São quase 4 bilhões de seres humanos. Na verdade, não é só a China, é o Paquistão, é a Indonésia, é a Índia. Quer dizer, a China, eu posso trazer aqui para vocês um número. Cadê? Tá aqui, né? Olha lá. Entre 78 e 2018, a China tirou 740 milhões de pessoas da pobreza, né? Isso daí realmente é um número muito grande. E a gente tem que aprender com o que os chineses fizeram. A gente, de fato, tem que aprender, né? E o que eles fizeram? Não foi exatamente isso que ele falou. A China se abriu, manteve, ela é o que tem de mais próximo do capitalismo público. Por quê? Ela tem um modelo que permite as pequenas e médias empresas crescerem, permite um investimento privado, ao mesmo tempo que o Estado fortalece empresas públicas, as grandes empresas públicas, principalmente as grandes, e faz com que essas empresas permite uma administração de mercado e faz com que essas empresas se tornem mais eficientes e, com isso, a economia cresce mais. Hoje, a China, eu posso mostrar aqui para vocês, a China tem, entre as 500 maiores empresas do mundo, a maioria são chinesas e, dentre elas, a maioria são empresas públicas chinesas. Essas empresas públicas chinesas estão levando a economia para frente. No modelo do capitalismo público, a gente pode fazer, aqui no Brasil, justamente trazer o investimento que a gente tem. A gente tem todos os gastos públicos que o Paulo Guedes e o Bolsonaro fez, né? Que o Bolsonaro tanto criticou, Bolsa Família, né? Então,
quanto foi esses gastos? Foram bilhões, muitos bilhões. Aqui eu tenho um dado sobre isso, né? Da geração de inflação. Esses gastos geram inflação. Esses gastos geram, olha lá, um impacto de bilhões, muitos bilhões, né? E são gastos que são bilhões e bilhões por mês. Então, são gastos que não acabam nunca. Essas pessoas não conseguem empregos, elas vão estar sempre precisando desse dinheiro. Então, a economia não cresce, porque você está tirando o dinheiro do setor produtivo para dar para distribuir para as pessoas. A economia não cresce, as empresas perdem produtividade. O que acontece? Essas pessoas que estão recebendo esses auxílios vão estar sempre precisando dele. Então, a economia, o país vai estar sempre gastando. No capitalismo público, ao invés de a gente fazer isso, a gente faz o contrário. A gente utiliza o dinheiro público como investimento na criação de empresas, sistematicamente criando mais empresas, criando empresas públicas que são mais eficientes do que as privadas. Eu explico isso no livro. Vocês podem ver, procurar aí o livro Capitalismo Público. No livro do Sen também está falando sobre isso. E vocês podem ver o meu livro sobre isso. E vocês podem entender a lógica. A lógica é a seguinte: as empresas públicas sendo iguais, administradas iguais às empresas privadas, ou seja, sem ingerência política, não tem político administrando, a gente pega os profissionais do mercado, faz um concurso público, os melhores vão ser escolhidos, profissionais de mercado, profissionais que já têm garantia que eles dão lucro em outras empresas, eles já são os top do mercado, eles fazem um concurso, a gente escolhe os melhores. Se eles passarem a dar prejuízo, eles saem. Então, é um mecanismo que mantém a empresa com um incentivo de crescimento econômico. Esse crescimento faz com que a empresa cresça. Com as empresas, com a gente criando um número enorme de empresas, a gente tem aí carga tributária do Brasil 40%. A gente investindo isso, são 40%. Depois eu posso trazer os números aí, em quantos trilhões isso dá. A gente fazendo isso, investindo em empresas, a gente vai ter em pouco tempo uma economia muito mais forte, com muito mais investimento, muito mais capital, que é o que o Paulo Guedes está falando ali, capital, né? A gente vai ter muito mais setor produtivo, e o Brasil já mostrou que ele, mesmo em um modelo ineficiente, que é o nosso atual, que tem ingerência política, ainda assim nós temos empresas públicas entre as maiores do mundo. Algumas o Bolsonaro privatizou, né? Infelizmente, mas a gente tem também a Embraer, por exemplo, a gente tem a Petrobras, que tem lá tantos problemas? Tem, porque tem ingerência política. Mas elas são empresas que dão muito lucro. A gente fazendo isso, a gente reduz a desigualdade econômica no país, porque não vai estar dando lucro para o dono da empresa. Não é como uma empresa capitalista pura que vai dar o lucro para o dono, e aí gerando a desigualdade. Essa daí vai gerar o lucro para distribuir para mais funcionários. Os funcionários vão ter condições de aumentar seu salário, ao mesmo tempo que as pequenas e médias empresas vão crescer. As pequenas empresas, com esse crescimento econômico, as pequenas empresas vão ter mais condições de crescer. Os pequenos empresários, microempresários, vão ter mais dinheiro, vão ter mais pessoas comprando produtos, vão ter mais pessoas com poder aquisitivo para comprar seus produtos, e a gente gera um crescimento econômico em um ciclo virtuoso na economia. E aí, com isso, a gente resolve os problemas de segurança, que estão basicamente ligados à desigualdade econômica, a gente resolve os problemas de desigualdade no sistema de educação, desigualdade na saúde, a gente resolve grande parte dos problemas sociais brasileiros e dá uma vida melhor para toda a população, né? Vamos lá para o finalzinho aqui do... A Eurásia, a gente chama dos eurasianos, né? O maior escape à miséria que já houve na história da humanidade. 4 bilhões de seres humanos escapando da miséria através da acumulação de capital. Quer dizer, porque, é claro, se você tem tecnologia na sua mão, se você tem capital, se você tem capital institucional, inclusive, boas instituições funcionando, tudo desliza, tudo suavemente. As pessoas vão... O meu pai não tinha curso superior, mas o país crescia 7% ao ano, 10, 15, 20 anos seguidos.
mesmo quem não tem educação consegue melhorar na vida e criar família. Exatamente isso que ele falou é muito importante, porque em um país que está crescendo economicamente, as pessoas melhoram de vida mesmo sem ter estudo. E aí, é claro, a próxima geração vai ter mais oportunidade de estudar. Os pais vão poder botar em escolas melhores, vão poder pagar a sua escola melhor, uma escola melhor para os seus filhos, vão poder pagar uma faculdade, um cursinho e tudo. Então, assim, o crescimento econômico está no cerne da melhora de vida. E a gente tem que buscar um sistema que funcione melhor. O capitalismo público é esse sistema que permite um crescimento econômico melhor. A gente não pode ficar insistindo em um sistema como o brasileiro que está estagnado há mais de 40 anos, que a gente não cresce, e a pobreza, as cidades estão crescendo, a favela para todo lado, a miséria, a pobreza só cresce, porque a população cresce e a economia não cresce. Então, a gente está tendo cada vez mais um crescimento da pobreza no Brasil. E esse sistema nosso está falido. Também, né? A gente está vendo, inclusive, a China freando mesmo, né? O que acontece normalmente é que os regimes dirigistas que a gente chama de planejamento central, etc., eles fecham politicamente, começam a fazer fábricas, instalações industriais, hidrovias, ferrovias, aeroportos, vão fazendo aquilo, porque são tecnologias conhecidas. Então você cresce, essa história da União Soviética, é do Brasil no regime militar, é da China hoje. Você cresce 10, 20, 30 anos rapidamente, porque você está aplicando maciçamente aquelas tecnologias todas. Só que é um sistema que, primeiro, às vezes não cuida do capital humano. No caso brasileiro, o nosso regime militar investiu bastante em infraestrutura, com empresas estatais, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Petrobras, Nuclebras, Portobras, mas esqueceu do capital humano. Educação, saúde, saneamento, esqueceu. Exatamente. O Brasil fez esse modelo que foi o maior período de crescimento econômico do Brasil. Na ditadura militar, uma parte desse período da ditadura militar. Depois teve a crise do petróleo, que travou tudo, mas teve um crescimento econômico muito grande, baseado também em empresas públicas, grande investimento em empresa pública. Assim como o período do Vargas também teve um pouco de crescimento econômico assim. A gente teve algumas das maiores empresas hoje foram criadas nesse período. É claro que esses outros problemas acontecem. O regime militar e alguns outros regimes que depois não favorecem a economia complexa podem travar a economia após esse período de crescimento econômico. Como a gente incentiva a continuidade dessa complexidade da economia? Com o capitalismo público, a gente está sempre investindo, a gente teria uma taxa de investimento em capital muito maior do que a gente teve em qualquer dia da história do Brasil. A gente teria uma taxa de investimento maior do mundo. A gente tendo 40% do PIB de investimento em empresa pública, mais o percentual dos investimentos em empresa privada, a gente teria a maior taxa de investimento do mundo. Isso daria um crescimento econômico maior para o Brasil e permitiria o Brasil ser uma economia dinâmica. Quando nós redemocratizamos, nós fomos nessa direção. Mas não tivemos a capacidade de transformar o Estado. Justamente o Estado fazer o seguinte: em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, privatiza e usa os recursos na educação, na saúde, no saneamento, vai na outra direção. Nós ficamos prisioneiros. Nós não conseguimos fazer essa transição até hoje. Ela é uma transição ainda incompleta. Então, é isso aí que ele já vai falar sobre privatização. Na verdade, é um dos grandes problemas do modelo dele. O Paulo Guedes fez um modelo de fundamental gasto público em privatização. Ou seja, ele está... É como o Lula mesmo falou, né? Ele era um cara que é muito gastador. Ele deu aquele exemplo, fez um exemplo assim, de um cara que é um pai de família, que gasta muito, gasta com jogatina, desperdiça seu dinheiro, e aí a sua renda não dá para fazer toda aquela gastança. O que ele faz? Começa a vender. Vende sua televisão, sua geladeira, vende seu fogão, vende seu carro. No final, passando um tempo, ele não vai ter mais nada e a renda não vai ter aumentado. Então, o que a gente tem que fazer é aumentar a renda. Por meio do capitalismo público, a gente aumenta a renda e aí a gente para de gastar, da gastança que o Bolsonaro fez no governo dele, gastando o dinheiro que
que não tinha crescimento para tanto gasto. Não tinha um nível de crescimento que o país precisava para absorver tanto gasto que ele estava fazendo. Então, isso daí é um grande problema, foi um grande problema do governo do Bolsonaro, é um grande problema geral no Brasil, endêmico, todo o governo brasileiro gosta de fazer isso, o governo federal e os estaduais estão sempre também à bancarrota, estão sempre quebrando, e a gente tem uma situação em que o sistema não funciona. Então, a gente voltando aqui para pequenas empresas, vocês podem ver aqui, microempresas geram 27% do PIB do Brasil, né? 599 bilhões, né? Isso daí é um valor muito considerável. E a gente... Quer dizer, as grandes empresas também estão gerando muito dinheiro e essas pequenas empresas também podem gerar muito dinheiro em um modelo de capitalismo público. Essas pequenas empresas vão poder gerar muito mais dinheiro do que elas geram hoje. As pessoas vão poder aumentar a sua renda consideravelmente. Então pensem sobre isso, leiam o livro, assistam os outros vídeos aí sobre o capitalismo público, sobre o 100, por exemplo, que eu falo também em outros vídeos. Assistam os outros vídeos aí. Quem tiver interesse também, tiver alguma crítica a mim ou quiser contestar, pode marcar um debate comigo. E leiam um livro aí. Eu sempre deixo o link aí do livro, deixo o link de grupo também para a gente marcar os debates e tudo. Quem quiser pode também falar aí nos comentários aí que quer marcar um debate, que eu aceito. Estou sempre convidando as pessoas para debate. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aí.